Direção, roteiro, figurino, maquiagem, edição, são muitos os processos que às vezes passam despercebidos pelo público, mas que encontram a atenção de quem gosta e entende da sétima arte. O crítico faz da análise minuciosa desses elementos sua principal matéria-prima para o trabalho. O Para Todos está no ar. Transformar uma paixão em ofício é o sonho de muita gente. E o crítico de cinema é um ótimo exemplo de quem consegue unir trabalho e diversão. Com a internet, cresce o número de pessoas que encontram um espaço no exercício da crítica, mesclando informações, técnicas apuradas e uma leitura densa de roteiros e interpretações. No Para Todos de hoje, vamos conversar com a estudante de comunicação social e realizadora do site Ovo de Fantasma, Ana Clara Mata. Seja bem-vinda ao nosso programa, Ana Clara. Prazer estar aqui. Vou começar perguntando assim, como que começou o Ovo de Fantasma? Essa ideia surgiu de onde? Então, essa ideia, a verdade é que eu comecei a escrever na internet críticas de cinema. Mas acabou que, por causa de algumas listas musicais que eu fiz, eu virei completamente para outro caminho, que foi a parte de crítica musical e de blog de música. E com o tempo, trabalhando muito com música, eu comecei a sentir muita falta. Aí eu descobri que um amigo meu também estava sentindo muita falta e a gente pensou, por que não criar um site de cinema? Mas não era só criar um site de cinema, a gente não queria criar um site igual a todos daquele mercado saturado, daquele ambiente saturado que está de notícias, algumas poucas listas, algumas coisas frias assim, e umas críticas semanais. A gente queria fazer um site mais dinâmico, um site que misturasse tanto a parte divertida, por exemplo, listas cômicas e uma linguagem um pouco mais acessível, com o que a gente estava pegando com o tempo, que era essa parte mais acadêmica, essa parte mais de análise mesmo. Um site que não fosse pedante. Sempre foi o objetivo do Ovo de Fantasma. Tanto que no e-mail, quando eu fui convocar a equipe, a gente falou assim, não vamos fazer muita pauta, não é nosso foco. Então, não vai ser um site de notícias. E esse nome, Ovo de Fantasma? É uma pergunta que eu acho que você deve... Eu escuto bastante. O nome Ovo de Fantasma, ele veio de um sonho desse amigo que fundou o site comigo, ele não está mais no site, o Daniel Correia, de uma banda cover do Wilco, que é uma banda que nós dois gostamos, né? E ele sonhou que a gente tinha montado uma banda cover do Wilco que chamaria Ovo de Fantasma. Isso foi uma coisa que a gente conversou há, 2 anos atrás. Aí, de repente, um dia eu estava numa exposição que teve uma exposição modernista na Casa Fiat de Cultura aqui em BH, e eu vi uma coisa escrita na parede assim, o melhor, o que deve despertar amor nas pessoas é aquilo que a gente não entende. Aí eu pensei assim, o nome do site não devia fazer muito sentido, devia ser uma coisa, assim, porque a gente estava pensando em nomes muito presos ao cinema, muito presos. Pensei, um nome que não faz sentido, Ovo de Fantasma. Aquele nome que veio do subconsciente, assim. E, então, ele é um nome que realmente não... O objetivo dele é não fazer muito sentido, é levantar essa pergunta, mas como assim, Ovo de Fantasma? Você citou que a ideia do site, quando vocês criaram o site, era algo diferente do que já está no mercado. E como qualquer coisa, qualquer empreendedorismo, né, qualquer coisa que você queira chegar no mercado que já existe, existem estratégias. Isso é uma estratégia que vocês criaram para ter uma maior aceitação do público, criarem um certo público específico para o site de vocês? Eu acho que, hoje em dia, a gente pensando, olhando para trás, eu posso pensar que, sim, tem algo de estratégico nisso, mas, na hora, não foi um pensamento que a gente teve em mente. Foi um pensamento de, eu me considero público de um site de cinema. Eu leio sobre cinema o dia inteiro. Eu tenho alguns sites, por exemplo, o site da revista Empire, da Inglaterra, da Total Film, o Cinema Blend nos Estados Unidos. São sites que eu sempre vi como referenciais. Por quê? Porque são sites que eu gosto de ler. Então, como eu acho que tem muito isso no mercado da internet,
que é o fã que começa, que tem essa fagulha de começar a querer escrever, você sempre tem essa transição de ser público para ser produtor. E como fã e como leitora, eu não me sentia muito representada por algumas coisas que eu lia, que eram muito sisudas, assim, que eu acho que tem uma veia da crítica que é muito sisuda. E eu não me sentia representada por isso, não era o que eu queria ler. E não é uma questão, e eu acho que sempre houve muito um preconceito de que se não é sisudo, se não é muito sério, não tem conteúdo, não tem nada embasando. E eu acho que eu sempre quis que o Ovo de Fantasma fosse algo que fosse contra essa visão, mas por eu não concordar com essa visão e porque eu não queria ler um site que concordasse com essa visão. Não foi bem vou explorar um nicho do mercado que não está explorado. Mas acabou que funcionou como isso. Foi um acidente, mas foi um acidente feliz. Assim. Você que é uma crítica jovem, que está começando agora, entrando nesse cenário, como você analisa o cenário do mercado, assim, principalmente para pessoas jovens que querem entrar nesse? Eu acho que existe uma pressão um pouco grande para você mudar o jeito que você escreve. Eu acho que isso não é legal. Assim, nunca foi uma época melhor para você querer ser crítico, porque a verdade é que você agora tem a voz, coisa que antigamente, se você pensar, antigamente o número de críticos era restrito ao número de jornais e de meios de grande porte que tinha numa cidade. Então, você, a não ser se você fosse um crítico acadêmico que publica em revista acadêmica, essas coisas, era um meio muito fechado. Eu acho que, inclusive, os críticos da velha guarda, eles têm uma certa dificuldade com essa ideia de que agora todo mundo pode escrever sobre cinema. Não necessariamente ser... Eu acho, inclusive, crítica uma palavra um pouco pesada, porque crítica é muito relacionada à ideia de que você tem uma formação acadêmica, que você estudou através de uma teoria determinada. Mas o mundo mudou agora. Não tem muito espaço para achar que vai voltar a ser restrito. E eu acho que para jovens críticos é muito bom, porque hoje em dia é aquela coisa, você não consegue entrar num site, você cria seu site, você cria seu espaço, tem ferramenta, é fácil. Criar um site hoje em dia é muito fácil. Então, você conseguir se você é criativo, se você tem... O problema é você mudar a sua voz. Porque se você muda o jeito que você escreve, você para de ter qualquer tipo de marca de quem é você ali. Então, acaba que você vê uns milhares de sites idênticos, de pessoas que estão meio que se adaptando ao mesmo estilo de escrita, que é o estilo de escrita que seria considerado o mais comum na crítica de mainstream do Brasil, assim, tentar ser um dos críticos que você admira. Não necessariamente, você tem um estilo, por mais que seja um estilo parecido com o de alguém, você tem um estilo, você tem que seguir esse estilo. E eu acho que para crítico jovem hoje em dia que quer segurar essa marca autoral e fazer um site, é muito bom essa fase. E você citou a questão da marca, do estilo. Qual que é o seu estilo, sua marca, assim, que você tenta passar pelas suas críticas? O que eu posso falar é muito o que me falaram, assim. Eu sou um pouco passional, isso inclusive, assim, por muitas pessoas é visto como uma coisa negativa. Porque existe toda uma corrente que acha que você tem que ter um distanciamento muito grande. E eu acho que o crítico de cinema, ele, acima de tudo, ele começa como cinéfilo. Então, eu não acho que excluir completamente essa passionalidade, essa subjetividade, esse eu gostei do filme, esse eu não gostei do filme, fica muito frio. Você só analisar, por exemplo, eu conheço pessoas que acham que criticar um filme é analisar os aspectos técnicos e dissecar o filme nos menores pedaços possíveis. Eu acho que isso fica uma crítica um pouco incômoda e um pouco sem alma ali. Então eu gosto, às vezes eu fico um pouco passional demais, eu acho que eu até admito isso, mas... E também eu não gosto muito da ideia de me restringir a uma camada de cinema. Por exemplo, eu acho super natural ir sem defesas para um filme como o melhor exemplo recente foi aquele 16 Luas, que era o novo Twilight. E se você vai sem barreiras, às vezes você descobre. Eu assumi isso na frente de todo mundo, porque eu acho que tem esse problema de
O próprio conceito de guilty pleasure, que as pessoas têm às vezes, de ter culpa de gostar de algum filme, e de como o filme não tem uma nota muito alta no Rotten Tomatoes ou no IMDb, ou infelizmente, finado Roger Ebert falou que o filme não era muito bom, você automaticamente fala, eu não posso gostar desse filme. Eu não tenho muito isso. E, tipo, eu coloquei uma nota tão alta para 16 Luas quanto eu dei para Django. E eu acho que existe muito... Isso é uma coisa que eu prezo, assim, de ir para o cinema sem uma barreira, sem um muro que vá me definir aquilo como entretenimento superior ou inferior, que eu acho que isso é errado. Assim. Por muito tempo, até hoje, assim, a crítica é tida assim, vista como um lugar de pessoas cultas, pessoas pedantes, não populares. E eu, observando o seu site, normalmente, vocês, como você disse, algumas listas. E recentemente, com a Avenida Brasil, vocês fizeram uma lista que, como se fosse assim, o final da Avenida Brasil pelo viés de alguns cineastas famosos. E assim, essa ideia veio como? Isso foi uma forma de tentar chegar no popular, no mainstream, que está na aceitação na mídia, assim, como que... Essas ideias, eu acho que o melhor para descrever como que essas ideias surgem é explicar que o Ovo de Fantasma ele é um site organizado em grupo, dentro de um grupo de... Quando eu fui chamar as pessoas para criar a redação do Ovo de Fantasma, eu chamei basicamente pessoas que eu conheço. Não que eu conheço pessoalmente, porque ele é um site que se estende pelo Brasil, basicamente. Tem membro no Nordeste, tem membro no Sul, tem membro nos 3 principais estados do Sudeste, só não tem no Espírito Santo. E então a gente tentou, mas são pessoas que eu conheço e que eu tinha contato antes do site. A gente tem uma relação diária de amizade. Todas essas ideias de listas que vêm no Ovo de Fantasma, a da Avenida Brasil, a da Páscoa, a dos jogos de videogame que virariam, como que eles virariam filme, todas essas ideias, elas vieram de sugestões que eram muito mais piadas que sugestões. Mas a questão é apostar na piada. É assim, vamos fazer uma lista de, sei lá, como o Haneke dirigiria a Avenida Brasil. E além dessa piada e falar, tá, não, e se o Lars von Trier dirigisse? E se o Scorsese dirigisse? Eu nem sei se eu não acho que esses diretores não estavam lá. Mas a verdade é que sempre foi muito nesse clima, assim. Pegar uma piada, pegar uma coisa que pode ser e apostar nela. Porque a verdade é que se é uma piada que é feita naquele núcleo ali de amigos, e ali é um núcleo de amigos muito plural, que tem muita gente com muita visão de cinema muito diferente e muita personalidade muito diferente. E se aquela ideia fez sucesso de brincadeira naquele círculo, por que não levar aquela... Porque nós somos cinéfilos, nós somos nerds e que acompanhamos sites de cinemas, a gente ia querer ler aquilo. A gente não estava ali rindo daquilo e dando sugestões. Então, pessoas que são como nós vão querer ler aquilo. Pelo menos a gente espera. Então, é muito mais esse esforço de apostar em coisas que são, assim, um pouco descontraídas, assim, que são só sugestões de brincadeira, mas às vezes na brincadeira surgem as melhores sugestões. E para encerrar, que dica você daria para quem, assim como você, quer entrar nesse ramo da crítica e apenas com conhecimento e amor pelo cinema? Eu acho que, além do fato de achar a sua voz e ficar com ela e não se sentir acuado a mudar, eu acho que é 2 coisas. Que é o conselho mais clichê da face da Terra, que é assiste filme. Assiste todos os tipos de filme. Não veja nenhum tipo de filme com preconceito. Inclusive, há às vezes um preconceito, aquele filme é um cinema muito intelectual, muito cabeça. Existem preconceitos com todas as áreas do cinema. Assiste, aposta, você pode encontrar alguma coisa ali que te intriga e que te vai inspirar a escrever. E quando começa, às vezes você não para. E a outra coisa é, por mais que às vezes a gente ache, eu não quero virar um acadêmico de cinema. Estuda, porque tem muita coisa muito interessante. E ler os clássicos, os grandes críticos e teóricos de cinema, dá uma espinha dorsal maior para você conseguir escrever. Não é uma coisa que vai te
vai acabar com a sua espontaneidade em relação ao cinema. Vai simplesmente te dar um reforço de coisas que às vezes você não percebia e que você vai perceber ali e que vai vai enriquecer seu texto. O Para Todos termina aqui. Não esqueça de acessar o site da Ana Clara no endereço que aparece na tela. Continue nos acompanhando pelas páginas das redes sociais. Até a próxima semana. Tchau.